Você vai inventar isso. Não, eu ponho, vai. Olá, turma, tem um vídeo anterior aí que eu tava a citar aqui as pessoas que residem na cidade, às vezes no bairro, tem uma história às vezes parecida com a nossa história de vida. Então, eu estava aqui hoje a filmar um pouco da feira e passou um senhor que eu não conheço e meu irmão, por acaso, conhece um pouco da história dele. Então, toda essa convergência das pessoas na sociedade, às vezes é um espelho, né, de nossas vidas, de quem a gente conhece. E, consequentemente, há pessoas que fazem, né, que faz parte de nossa vida. Aí ele começou a contar a história do senhor. Eu já contou um pouco e agora ele vai continuar. Pois é, então como aqui continuação da história, eu estava falando que nós temos o mesmo problema na família e nós atravessamos o Atlântico e encontramos pessoas na sociedade que têm os mesmos problemas. Uma coisa também que não sei se é caricata ou não, né? Talvez como queira interpretar, mas nós crescemos praticamente, a nossa mãe vendia na feira, até quando pôde, depois já, né, parou por problema de saúde e tal. E o Sandro e eu viemos morar dentro praticamente de uma feira aos fins de semana. Já é a segunda-feira que eu moro. Eu morei na feira na cidade de Teixeira de Freitas. Para vocês que não me seguem, assim, meus vídeos assim, bem espontâneos. Então eu morei lá no São Lourenço, né, no extremo sul da Bahia, dentro de uma feira, na feira de domingo. E aqui, novamente, em 2019, eu chego para morar dentro de uma feira, né? Aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem, né? Eu moro aqui em um prédio, né? E a feira acontece aqui embaixo. E essas pessoas que passam aqui nesta feira, alguma dessas pessoas que são clientes dos feirantes, né? Vou mostrar aqui para vocês. Alguma dessas pessoas o Josenildo conhece. Só que o engraçado disso é que é Portugal. Só que quando você conhece, você se aproxima dessas pessoas, a história dela ou dele é tal e qual a história minha, a história do Zé, ou a sua história que está aqui ganhando o seu tempo assistindo esse vídeo. Você, quando assiste um vídeo de qualidade no YouTube ou escuta um podcast, você está ganhando, né, uma inteligência ou fazendo um aprendizado. De toda forma, você aprende. Então passou um senhor, Josenildo tem essa maneira, essa mania, outros vão dizer, de onde as pessoas abrirem-se com ele. Então o senhor tem uma filha doente que está depressiva, tem problema neural, e eu estava lembrando de minha irmã. E outro caso curioso é que ontem à noite eu sonhei. Hoje de manhã, né, comemorando o Natal aqui, eu comi um panetone, um mini panetone recheado. Tem um vídeo aí no canal também. Eu falei assim, obrigado Deus. Aí eu estava conversando com o Josenildo, né, sobre um homem, né, uma família aqui que talvez ele ou ela seja doente. Eles brigam muito, tem palavra de baixo calão, tem xingamento. E lá na cidade de Teixeira de Freitas também tem um casal que é doente, eles são muito agressivos, ele com ela, né? No sentido, ele é machista, ele é muito agressivo com ela, né? Já foi denunciada, a polícia já foi em tribunal, mas pela possessividade dele, né, e dela, ela continua com ele. Às vezes a gente pode julgar, né, mas a gente não pode julgar, a gente não sabe o que essa mulher ou este homem passa em casa, né? A gente tem um papel de quê? Quem tem coragem de denunciar. Então aqui também eu encontrei uma situação dessa, né? A polícia já esteve aí na casa desse elemento, vamos dizer assim. E são as pessoas nessa sociedade que vamos conhecendo. Então eu volto para a história desse senhor que tem uma filha doente, tal qual a minha irmã. Minha irmã no Brasil também tem doença neural. Já toma remédio há 40 anos, né? São pessoas diferentes, em um país diferente, com histórias iguais. E Josenildo tem sei lá, as pessoas chegam para ele, começam a conversar com ele, comigo também. Para quem acredita em signo, eu sou de Escorpião. E Dinho é? Do signo de peixe. Signo de peixe. Mas isso varia muito do dia, da hora que nasceu, muita coisa, né? Mas eu tenho esta facilidade. As pessoas, às vezes, com um simples telefonema, principalmente as pessoas mais de idosa, né? Porque aqui na Europa as pessoas às vezes se sentem muito sozinho. A cultura, talvez. Pode ser que eu seja criticado aí.
Mas as pessoas têm eu tenho essa facilidade que às vezes as pessoas com um simples telefonema começam a tipo fazer uma encomenda ou perguntar algo no telefone e de repente começa a querer desabafar comigo. E aí ao mesmo tempo ali começa naquela conversa e de repente já estão chorando. Então são estas questões que que o Sandro está abordando aqui comigo no vídeo agora. São estas histórias, né, também parecidas que temos na sociedade. Eu vou deixar o comentário aberto aqui, não sei, né? É o que eu tô falando, todo dia a gente aprende. Então, quando eu vejo aqui uma gaivota voar, eu escrevi um texto para um vizinho meu que estava aqui. Eu nunca dei uma palavra com aquele senhor. Por azar, ele morreu, né? Morava aqui bem ao lado, aqui nesta casa ao lado, nesse prédio. Então, ele faleceu. Então, nesse dia, eu estava indo ao banco, né? E eu fiz um texto em homenagem a esse senhor, né? Eu não posso dizer que ele era meu amigo, o que era. Eu sei que eu gostava de observar o modus operandi desse sujeito, desse indivíduo social. Então ele falece e nesse dia eu vejo uma gaivota voar. Então como, né, eu sou escritor, eu escrevi um texto chamado assim, As Gaivotas Voaram. Eu faço toda a convergência de maneira simples dessa gaivota com a vida desse senhor que faleceu. Então é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado, Jim. Obrigado, eu. Isso aqui é mais tipo um podcast. Tchau, turma.